E antes de mais nada, abre ligeiramente a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. Eu estou feliz. O Espírito de Deus está trabalhando aqui. Tem algo específico essa noite. Eu ouvindo as canções que o pastor estava falando, a Nídia, o Espírito de Deus quer restituir vidas aqui. Somos uma igreja de vencedores no nosso Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 12, assim diz a palavra de Deus. Todo mundo achou amém? Amém? Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, vieram as coisas diante deles, porque Israel se faz condenado. Não serei mais convosco, se não eliminares do vosso meio coisas roubadas. Pode tomar assento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de mais nada, se porventura eu, uma palavra ou com alguma situação tenho entristecido algum irmão, quero pedir perdão diante da igreja e diante do nosso Senhor. Que não podemos ficar devendo nada para ninguém. E a nossa carne, como sempre digo, às vezes ela prega peça e nos faz ser envergonhado. E muitas vezes Satanás, no meio disso, tem colocado nós degladiar um contra o outro. E nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra demônios. E nessa noite, pelo privilégio mais uma vez poder anunciar a palavra de Deus, confesso para vocês que nunca é fácil ministrar a palavra de Deus, ainda mais quando nós estamos diante do nosso pastor e diante da igreja sede. Confesso que eu tremo as pernas, mas o Espírito de Deus nessa noite quer trabalhar não só em mim, mas na sua igreja. Como falei no início, eu pela fé sinto que há algo acontecendo no mundo espiritual. O Espírito do Senhor tem preparado a igreja para receber algo que ela nunca teve. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que Ele fez. Eu acredito que esse tempo ainda vai surgir. E esse tempo é já. A igreja, para tomar posse dessa bênção, ela tem que estar preparada. Porque o que divide nós da presença de Deus é o pecado. O pecado é o que faz nós se afastar da presença e da comunhão do Senhor. E o pecado, muitas vezes, ele tem sido oculto na igreja. Há centenas de ministérios, há centenas de congregações e bandeiras de tudo que é tipo. Há igrejas que nada pode, e há igrejas que tudo pode. Há igrejas que a palavra é pregar, e há igrejas que a palavra é simplesmente somente lida. Há igrejas que é baseada no louvor, há igrejas que é baseada em conversa fiada. Heresias que estão pelos quatro cantos da terra. Mas a verdadeira igreja que vai desfrutar disso que eu acabei de profetizar, essa igreja ela está espalhada e há de se revelar nos dias de hoje. Porque o Espírito de Deus ele anda sondando igrejas, ministros, soldados, profetas, pastores, lideranças. Porque Deus ele está cansado do povo dele padecer na terra. Nós falamos que servimos a um Deus, dizemos que somos de Jesus, falamos da volta de Jesus, mas não cremos nessa volta. Mas como é que tu pode então falar isso, irmão Juliano? Devido às nossas atitudes diante do Senhor. E eu me coloco como isso que eu estou falando. Até há pouco tempo atrás eu padeci muito por andar indignamente e incorretamente diante de Deus. Não tenho medo de anunciar isso diante dos meus companheiros obreiros, diante do meu pastor e diante da igreja que eu amo. Porque isso tinha me afastado por muito tempo da presença de Deus, mesmo sendo servo, mesmo tendo um cargo ministerial, mesmo ajudando o meu irmão Santo a conduzir uma igreja em Lajado. Devido a um pequeno órgão do meu corpo, a minha língua, me afastou da presença de Deus por muito tempo e eu, de uma forma enganosa, frequentava os cultos, falava em línguas, profetizava para irmãos, mas eu ia para casa e eu estava contaminado. Quem está entendendo o mistério aqui? Aleluia! O Espírito de Deus nessa noite eu já quero profetizar. Ele vai arrancar as muralhas do inferno aqui. Ele vai visitar os cultos contigo aqui. Porque é isso que me afastava. E quando falamos isso, não é coisa boa na igreja, não, bem pelo contrário. Uma igreja madura é
conduzindo o povo com palavras sinceras. Mas o povo contaminado fazia murmurações entre eles mesmos, não dando crédito para as coisas do homem de Deus. Esse homem muitas vezes sozinho subia ao monte e chorava aos pés do Senhor. Deus então dava estratégias para aquele homem, ele vinha. E o povo ali estava contaminado, armando ciladas contra ele. Então, Deus passa o cajado para Josué. Josué assume a responsabilidade. Deus, ao invés de simplesmente deixar Josué com unção, ele já deu uma responsabilidade para Josué. E a primeira palavra que Deus falou para Josué, ele disse: Josué, dê-te com ânimo e esforça-te, Josué, porque a jornada não vai ser fácil. Viu meu servo Moisés? Eu quero ser como eu fui com ele, eu quero ser contigo, mas não vai ser fácil. Então Josué começa com um cajado forte contra o seu povo. Ele desce, ele refaz a aliança que o povo tinha se contaminado. Aleluia, no versículo 3 a palavra diz que ele pede para o povo se santificar, porque os sinais iam acontecer. Então Josué, sabendo da promessa que Deus tinha feito para os antepassados, a terra prometida, Josué manda homens verificar Jericó. E quando esses homens chegam, aleluia, Jesus, Deus dá uma estratégia para Josué e para os seus sacerdotes. Faz o seguinte: vão os sacerdotes puros, santos da minha presença, pegam trombetas e vão que rodeiam aquela terra lá. E quando vocês rodearem pela 7ª vez, vocês tocam as trombetas. E na 7º toque vocês gritam e as muralhas vão se cair. E assim foi que aconteceu. Poucos homens fizeram um rebuliço e tomaram Jericó. Mas havia uma ordenança sobre esse chamado: tudo que tem lá vocês deixam para trás, porque o lugar é maldito. Mas o ouro, a prata, os artifícios santos, esses vão levar para a casa de Deus, ninguém toca. Mas o homem teve a ousadia e deixou sua carne ser usada pelo diabo e tomou o que era puro diante de Deus. Escondeu umas peças de ouro, um pouco de prata e tomou uma capa dos babilônicos. Escondeu dentro da sua barraca. E o povo então começou a padecer, o povo começou a fraquejar. Veio uma nova cidade, uma nova ordem. A cidade de Ai era para ser a próxima a ser tomada. Aleluia. Então Josué mandou espiãos também olhar aquela terra. Era muito menor que a terra de Jericó. Tão pequena que ele disse: não, juntam 3.000 homens e vão lá, vão e tomam aquela cidade. Mas não sabia Josué que havia já maldição sobre o povo de Israel. Aleluia! E o que parecia certo, uma vitória certa, quando chegaram, eles foram surpreendidos. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! E quando eles chegaram naquele lugar, aquele povo foi contra eles e venceram. Mataram todos os 3.000. Então Josué não entendeu nada. Ele disse: o que está acontecendo, Deus? Jericó era muito maior e nós tomamos ela. Como pode ela ir numa cidade pequena e nós padecer? Então Josué, por ordenança de Deus, começou a orar. Ele disse que pegou os sacerdotes, botou a cara no chão. E ele disse: Deus, que eu sei o que está acontecendo. Ele começou a descer e começou a orar. E Deus disse: por que ora? Porque tu está prostrado. Aleluia! E Deus começa a revelar o pecado que estava dentro do povo. E Deus avisou ele que havia entre o povo alguém que estava contaminado, que tinha deixado a maldição entrar. Como todos sabem, no Antigo Testamento, quando Deus fazia algo sobre alguém que estava amaldiçoado, ele matava até o gado, porque ele tinha um zelo pelo seu povo. Então o que aconteceu? Começaram a orar e chegaram até um homem chamado Acã. Chegaram nesse homem e disseram: o que tem escondido, Acã? E Acã então confessa o pecado. Eu tenho escondido, eu tomei ouro, eu tomei prata, eu tomei o que era do Senhor para mim. Quem está entendendo aqui? Assim é a igreja na terra. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus por nós estarmos numa igreja consciente.
Eu sempre falo isso. Tu não atenta para a roupa. Nós temos um templo bonito. Nós temos 2 templos bonitos, 3 templos bonitos, 4 templos bonitos. Amém? Nós tivemos o privilégio, sexta-feira, de levantar 10 diáconos. Glória a Deus! Oh, aleluia! A obra avança, mas o que é isso? Por que a gente vê tanta contrariedade na terra? A igreja padece de uma forma tão grande. Não é unânime o crescimento da igreja. Como pode então a igreja não conseguir avançar se a salvação é o ápice do ministério na terra? Nós servimos a um Deus porque primeiro a gente quer paz dentro do nosso lar, amém? A gente quer respostas no dia a dia, mas o principal de tudo é se as trombetas soarem, vamos subirem. Esse é o principal objetivo da igreja, não é morar nessa terra, viver fartura e partir para o inferno. Não! Deus quer nos dar muitíssimo na terra. Deus quer fazer nós mostrar que Ele é Deus na nossa vida, prosperando nós financeiramente, espiritualmente, profissionalmente, no nosso meio de amigos, familiares. Mas o Espírito de Deus nos dias de hoje, Ele tem visto a contaminação da igreja na terra. Muitos ateus estão escondidos no meio das congregações. É por isso que a igreja muitas vezes padece, porque quando falamos a verdade, temos que ocultar ela. Porque senão ele não sai do meio da nossa congregação. Ficamos prendendo a nossa voz muitas vezes para anunciar a verdade, porque temos medo do que vão falar de mim. Vão me achar espiritual e não vão dar crédito para minhas palavras. Mas aquele que quer herdar o reino dos céus, eu vou dar uma aviso. No primeiro lugar, a Bíblia diz que para chegar no céu temos que ser santos diante de Deus. Aleluia! Aleluia! Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Só que o que tem acontecido? As igrejas têm brincado de evangelho, têm se levantado bandas de louvor, os gospels da vida. Não tenho nada contra isso, mas isso tem escondido o pecado. Obreiros frouxos, covardes, que não têm a vontade de falar, ou melhor dizendo, a coragem de ser a verdade, porque senão esvazia a igreja. Mas que evangelho que nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um evangelho de barganha ou um evangelho de verdade? Eu quero ir para o céu, irmão. Eu sei que tu veio para essa igreja porque tu quer ir para o céu. Mas o Senhor, quando Ele ordena os seus santos serem santos, e nós nos contaminamos, como fez Acã, não padeceu só Acã. A Bíblia diz que toda a congregação padeceu. Toda a congregação começou a fraquejar. Quando eu falo de congregação, eu falo da igreja evangélica na terra. Nos 4 cantos da terra existem igrejas evangélicas. Existe igreja evangélica onde vocês nem imaginam. Desde o Valago até as cidades mais importantes do mundo. Existem ilhas com 20 habitantes ali, tem uma igreja no meio dela. Não há desculpa para o mundo atual. Não tem desculpa. Mas então como é que vamos tomar posse daquilo que é de herança nossa, como falou o irmão Tito? Em primeiro lugar, avaliando nós a si mesmo, dizendo: Senhor, se há anátema na minha vida, eu arranco fora. Muitas vezes escondemos o pecado, gostamos. Conforme eu falei, eu não tenho vergonha de anunciar aqui que eu errei muito, principalmente com a minha liderança. Eu tive a infelicidade de levantar o calcanhar contra esse homem que está atrás de mim. Eu um dia falei, como muitos aqui fazem isso. Isso é uma anátema e hoje Deus vai arrancar, amém? Porque Deus quer botar nós no fluxo, nós vamos chegar, irmão. Nós vamos usufruir daquilo que está chegando aqui na terra, pode ter certeza. E quando eu tive a felicidade de fazer comentários que ao meu ponto de vista eram retos, aleluia, eu sou espiritual, eu estou bem com Deus, posso falar do pastor Azaías. Eu padeci muito, irmãos. Fala, Jesus. Quando eu achava que estava pronto, o Espírito de Deus desmascarou e ali estava nada. Oh, glória! Mas quando eu disse: Senhor, eu não aceito isso, me afasta de ti, o Espírito de Deus me ensinou a vencer essa fraqueza. Porque eu vim do mundo assim, falando dos outros,
ser um traíra, um falso, para me conquistar aquilo que eu queria. Eu não interessava que eu precisava passar para trás, inclusive minha família, meus pais. Eu envergonhei todos com o meu ato há 6 anos e meio atrás, e todos sabem disso, nunca escondi isso da igreja. E o Senhor me fez entender que para mim ser um vencedor, como a Bíblia me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Eu tive um vigor da parte do Senhor aqui nesse lugar. Porque o Espírito de Deus, Ele conhece cada um de nós. O Senhor sabe as nossas fraquezas. O Senhor conhece os nossos limites, Ele sabe. Mas tu acha que Deus alguma vez erra quando Ele chama alguém? Ele nunca errou. E nunca vai errar, como disse Aleluia. O Espírito de Deus, Ele é precioso. Ele tem uma cautela quando Ele escolhe um homem e uma mulher. Ele é muito especial. Aleluia. E tu acha que o Espírito de Deus, Ele quer entregar alguém nas mãos do diabo? Nunca. Se Ele precisar levantar profetas, Ele levanta para curar uma vida. Se Ele precisar botar homens no calabouço para aprender a reverenciar a presença dEle, Ele vai fazer. Mas o que Ele espera da igreja é o que Ele falou para Josué. Ei Josué, esforça-te, companheiro. Tente bom ânimo, porque eu vou ser contigo. Aleluia! E nos dias de hoje o que tem acontecido? Igrejas cancerígenas, cansadas, cultos lindos, músicas muito belas de ouvir, mas a verdade tem sido escondida dos altares. Conforme eu falei, porque se nós falarmos a verdade, esvazia a igreja. O povo está acostumado com o pecado. É mais fácil viver na lama do que simplesmente dizer: Senhor, muda esse homem que está tão falho na tua presença. Mas o Espírito de Deus, Ele conta com a igreja sarada. Amém? Nós somos uma igreja consciente e disso não podemos fugir. Porque uma vez que é revelada a verdade e tu faz errado, tu já está em pecado. E essa igreja, graças a Deus, a palavra não é botada embaixo de uma cama, não. A lâmpada é anunciada com verdade. Não é impossível. Eu disse: Senhor, não pode. Quando eu li essa mensagem, eu disse: Senhor, não pode. Eu tenho ido em quantas congregações por aí pelo Brasil afora, onde eu viajo, pelos lugares que eu vou. E eu tenho catado homens de verdade. Congregações com 500 homens, faltam homens e mulheres de Deus, por incrível que pareça. E aí, quando nós levantamos a cabeça e olhamos para o Ministério Adeca, eu consigo ver pérolas preciosíssimas do Senhor. Cheguei até a palavra. É tanto isso, mas que a gente até em muitos homens e mulheres que estão aqui, vocês sentados, muitos de vocês já eram para estar marcando gerações, inclusive eu. Mas devido ao meu pecado, a minha anátema, aquilo que eu tirei do Senhor esconde para mim, o Espírito de Deus não pôde agir. Mas nessa noite, eu acredito que essa mensagem ela vem de encontro aos nossos erros. Porque é muito bonito da glória, aleluia, falar em língua estranha. Agora, o mais bonito é homens e mulheres tendo o seu caráter sendo transformado pelo poder da palavra. Só assim levaremos o bem para os céus, na ousadia de obedecer a palavra de Deus, não ser levado por vento, por movimento, mas aonde a gente está, a gente tem consciência que existe um que está olhando todas as coisas. E nessa noite o Senhor esquadrinha os nossos corações aqui. Eu disse: Senhor, eu não sou nem digno de ministrar essa palavra, porque muitas vezes eu já errei através dela. Mas o Espírito de Deus não tem face, não é tu, sou eu, só te humilha e eu vou fazer o que tem que fazer. E a nossa igreja está aqui, reunida, congregação, Assembleia de Deus. Aleluia, e glória a Deus por isso. Nessa noite eu ouso aqui a falar que tu venha entrando além de ti, olhar onde está contaminado. De repente, anátema, aquilo que tu trouxe para dentro da tua vida, que contaminou a tua vida e está fazendo o corpo de Cristo padecer. São amigos errados, são influências malignas. De repente, tu tem ouvido murmurações de irmãos, isso é uma anátema no meio do povo de Deus. Quem sabe existem pecados escondidinhos aqui no nosso meio. E quando falamos isso, não é para envergonhar irmãos, não. Porque o pecado não é para ficar escondido, ele é para ser exposto diante de Deus. Quem esconde algo do Senhor? Ninguém. Quem pode ocultar algo do Pai? Ninguém. Aleluia! O Espírito do Senhor conhece o olhar, conhece o pensamento e a palavra. Antes de sair a Bíblia diz que Ele já sabe o que vai falar. Mas como é que pode então, irmão? Nós estamos travados no chão, não conseguimos avançar. O Espírito do Senhor, essa noite, ele entra em guerra contra Satanás.
Nessa noite eu peço agora que ele se põe de pé, pelo poder e autoridade de Jesus. Eu quero fazer uma vida aqui, eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar. Ele quer tratar nós, ele quer dizer a partir de hoje, se tu tiveres coragem de assumir o teu erro, tu não precisa declarar no microfone, mas se dentro de ti tu te expor e declarar que tu é fraco, falho, e que o diabo vem tomando conta dessa área, nessa noite eu faço uma nova aliança. Eu declaro que a esposa te dou coragem para vencer. Tu não vai ser iludido com palavra vã nem com conversa fiada. Aleluia! A Bíblia diz que o diabo vem por um caminho, a cadela é por certo que eles gostam da igreja. Por isso, igreja do Senhor, a se creia, porque a condição que há muitas congregações contaminadas, mas eu acredito, pastor Isaías, que a nossa congregação é algo específico da parte de Deus. Tem uma unção poderosa nesse lugar. Tem muitos homens e muitas mulheres aqui juntos, reunidos, que poderiam estar tocando congregações. E por que eles estão aqui ainda? Porque algo está para acontecer. E quando essa noite que Deus tomar a igreja, nem você vai segurar. Nós vamos começar com a igreja em tudo que é canto, eles vão saber que Deus existe. Não de uma forma em palavras nem de roupa, mas de vidas consagradas ao Senhor dos Exércitos. Mas nós temos que fazer uma coisa, e o apelo é esse. Quem está aqui nessa noite tem coragem de assumir o seu erro. Vem para essa frente aqui, eu sou desse, eu vou passar o microfone
Mas você nos deu uma chance de reconciliação. A gente grande, a gente fala. E na conversa com os irmãos, os negócios de Deus, eu estou sempre falando, irmão, guarda o coração. E deixa o diabo ficar botando coisa em meio. Nesse tempo, quase que o Deus nos pegou nesse do ministério, porque ele estava guardando o coração. Mas ele entendeu. Está aqui andando, porque ele entendeu os mistérios de Deus. Tudo que o inimigo puder fazer para nos destruir, ele vai tentar fazer.